Fala, coração! Belezinha? Estamos aqui com a aula 26 de literatura para o canal Escolha Educação. Já se inscreveu no canal? Faça isso agora. Curta, compartilhe, comente, faça perguntas, interaja, apoie essa iniciativa de professores que trabalham de forma voluntária. Hoje, coração, conto O Alienista, do Machado de Assis. Vamos falar de loucura, 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 loucura. Vejam lá, né? Primeira discussão. É um conto, apesar do tamanho, dividido em 13 capítulos. O próprio Machado de Assis publicou numa coletânea de contos. Então, quem somos nós aí para discordar do Machado de Assis? Consideremos, então, conto, apesar do tamanho, né? Tamanho de novela, beleza? Publicado naquela famosa coletânea Papéis Avulsos, de 1882, a mesma, né, em que aparece o conto Espelho. Já falamos do conto Espelho, da importância dele. Hoje vamos focalizar outro conto do mesmo livro, que é O Alienista. Beleza? Lembrando, né, já disse isso em outra aula, vou lembrar aqui agora, este livro funciona como um verdadeiro divisor de águas. É o antes e o depois. Antes, ele era considerado romântico. A partir deste livro, Machado de Assis entra na fase realista ou de maturidade. Belezinha? Aqui, coração, para a gente começar a leitura do texto. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Coração, doutor Simão Bacamarte é celebridade. Perceberam, né? E ele é uma celebridade do mundo das ciências. A aula anterior falamos de realismo e naturalismo, falamos desse contexto histórico, que é o contexto histórico do cientificismo. Então, no auge da ciência, o Machado de Assis cria uma história que tem como protagonista um cientista. Mais do que um cientista, Simão Bacamarte personifica a ciência. Ele não se interessa por cargos, ele não se interessa por holofotes, ele quer dedicar a vida dele ao estudo da loucura. Então ele é um cientista, mais do que um médico, ele é um pesquisador, ele é um estudioso. Coração, o narrador acompanha, né, o nosso movimento literário, pensando, né, que a ciência vai influenciar a obra de arte, a obra literária. O narrador que temos aqui, ele é um narrador em terceira pessoa, onisciente. Mas, mais do que isso, ele é um pesquisador. Ele faz aqui uma pesquisa científica. Perceberam? Ele está consultando as crônicas da vila de Itaguaí. Crônicas aqui no sentido de crônicas históricas, por mais redundante que seja isso, né? Pensem no termo crônica, vem de cronos, cronos tempo, daí cronômetro, daí cronológico. Tudo bem, coração? Então, cronos, crônica. A crônica tem que trazer uma informação básica, que é o que mesmo? A data. Agora vejam o quanto Machado de Assis é sutil. O narrador consultou as crônicas e, no entanto, ele não coloca data nenhuma. Quando nasceu Simão Bacamarte? Quando foi inaugurada a Casa Verde, o Hospício de Itaguaí? Nada, não temos data nenhuma. Tudo bem, coração? Ele escreveu ali, ó, em tempos remotos, em tempos distantes. Quando? Então, é um texto que quer ser científico, mas não traz uma informação básica. Então, parece, mas não é.
Sempre em Machado de Assis a gente tem aí essa famosa dialética, né? Nem tudo que parece é. O jogo de aparência e essência está sempre presente. E a ironia, tudo bem? Machado de Assis, chave de leitura sempre é a ironia e por isso você precisa desconfiar sempre dele. Tá bom, coração? Seguindo aqui, ó. Deixa eu ver se eu caibo. Coube-me. Casa de Orates é o mesmo que uma casa de loucos, é um hospício ou um manicômio. Alienista é aquele que cuida de alienados. Alienados na época, loucos. Tudo bem, coração? Aí você vai pensar na palavra, né? Alienígena, o alien. É aquele que vive no mundo da lua, é o lunático. Ele não vive, né, com o pé na realidade, no mundo real. Ele não tem o senso de realidade. Beleza? Então Simão Bacamarte é um médico psiquiatra. O nome que se dava para isso na época era alienista. Existe até uma série da Netflix com o mesmo sentido. Ali aparece um alienista que é um médico psiquiatra, tá bom? É exatamente a mesma ideia. Vejam aqui agora a sutileza da ironia machadiana, mais uma vez. Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista, ele volta para o Brasil depois de ter estudado em Portugal e Espanha. Ele não quer ficar no Rio de Janeiro capital. Ele prefere voltar para sua terra natal, a cidade de Itaguaí, para se dedicar ao estudo da loucura. E lá por volta dos 40 anos, ele resolve casar. Ele quer se casar para quê? Para ter filhos, para ter descendentes. E aí quando ele vai escolher a esposa, pensem, ele é a celebridade do lugar. Todo mundo se espanta quando ele escolhe a Dona Evarista, porque a Dona Evarista não era nem bonita nem simpática. E aí ele explica por que ele escolheu a Dona Evarista. Olha lá. Reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista, estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Então, se ele é um cientista, se ele é a personificação da própria ciência, ele vai escolher a esposa por critérios científicos. Só que cuidado, coração. Logo em seguida ele já diz isso daqui. Dona Evarista mentiu às expectativas, às esperanças do Dr. Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos nem mofinos, nem grandes nem pequenos, nem fortes nem fracos, nada, filho nenhum. Ou seja, errou! O Simão Bacamarte errou. Opa, peraí. O narrador é um pesquisador, vai consultar as crônicas e não coloca nem data. O médico que é tido e havido como a grande referência da ciência e da medicina não acerta nem na escolha da esposa. Leitor, é Machado de Assis. Desconfie. Sempre. Beleza, coração? Não seja ingênuo. Machado quer leitores críticos, quer leitores participativos, ativos. Lembra lá do Dom Casmurro, que é uma obra aberta. Tudo bem? Então você, como leitor, precisa estar esperto. Você não pode fazer uma leitura ingênua. Belezinha, coração? Então vamos desconfiar do narrador, vamos desconfiar do protagonista. Nenhum dos dois é confiável aí. Tá bom? Como se tratava a loucura? Existe até um livro, né? Michel Foucault, História da Loucura, e o Machado de Assis, de certo modo, vai colocar um pouquinho aqui, né? Antes do Simão Bacamarte, ou seja, antes do século XIX, antes desse auge do cientificismo, o que se fazia? Nada. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, um quarto, na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos, somos nós,
andavam à solta pela rua. Então uma família que tivesse alguém louco tinha que trancar, tinha que esconder. Existe, né, na cidade de São Paulo, até um memorial, uma família rica mantinha lá, né, uma pessoa, uma mulher da família considerada louca, hoje virou ali um museu, bem legal. Então, nesse sentido, é da história. Não se tratava loucura, não tinha como se tratar loucura. Então se isolava. Triste, né? Só que o que vai ser colocado no lugar? A partir do Simão Bacamarte, que é um homem do seu tempo, que é uma pessoa aí da segunda metade do século XIX, auge do cientificismo. Vem um padre, que é o Padre Lopes, personagem bem secundária da história, sempre ironizando. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, ou seja, hospícios e manicômios, pareceu em si mesma um sintoma de demência. Se para tratar um é difícil, imagine então colocar todos os loucos no mesmo lugar. Deve ser loucura, né? Mas era isso que era feito século XIX em boa parte do século XX. Beleza, coração? Tá? Final do século XX, começo do XXI, existe uma luta aí antimanicomial, né, para acabar com essa loucura que é, né, ter um hospício. O Michel Foucault, que eu já citei uma vez, vou citar outra agora. Ele escreve um livro chamado Vigiar e Punir. Neste livro, ao se referir à arquitetura dos hospícios, ele compara hospícios com outros dois lugares, tá? E aqui eu peguei o trecho em que vai ser descrita a Casa Verde, o hospício criado pelo Simão Bacamarte na cidade de Itaguaí. Começou logo a construir a casa. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Já viram isso em algum lugar da vida? Opa, né? Coração, tá aí, né? Essa é a ideia do panóptico. Pan, tudo, ótico de visão. Você tem visão de tudo, você tem a visão de todos os cantos. Isso você vai encontrar em penitenciárias, presídios. Isso você vai encontrar em hospitais, hospícios, manicômios. Isso você vai encontrar em escolas. Olha o pátio no centro. A hora de tomar sol. Todo mundo sai lá do seu cubículo, vai para o centro tomar sol. Perceberam? Por quê? Segundo aí, né, o Michel Foucault, você consegue ver todo mundo o tempo todo, panóptico, porque a sua intenção é vigiar. Vigiar, sistema de vigilância total, absoluta. Quem sair da regra é punido. Opa, vai para a diretoria, vai ser suspenso, vai ser expulso. Enquanto presídios e hospícios reformam, as escolas, teoricamente, formam. E aí é lógico, eu vou cutucar para você pensar. Formam ou formatam? Já que estamos falando de loucura, né? Aquele que se desvia da norma, aquele que se desvia da regra, hoje é o quê? Medicalizado. Se você não consegue ficar 7 aulas sentado numa cadeira, ouvindo o professor falar, você tem déficit de atenção, TDAH, você é hiperativo. Beleza, coração? É lógico, eu preciso aprofundar isso. Mas hoje existe uma verdadeira febre, né? No lugar dos hospícios, dos manicômios, que era uma coisa horrorosa, o que entrou no lugar? O que substituiu? Medicalização, remédios, uma indústria farmacêutica milionária, vendendo ansiolíticos, antidepressivos. Não é só no ambiente escolar, não. Não é só a escola que é uma prisão, né? A gente vive numa prisão, já vimos isso lá no episódio do Black Mirror. Beleza, coração? E aí, para você aguentar, né, viver dentro dessa prisão, você apela para os remedinhos.
remedinhos para curar a alma. Perceberam? Então, quando Machado de Assis escreve isso daqui no século XIX, vejam, ele está analisando a sociedade. E aquilo que havia na sociedade do tempo dele só foi potencializado. Só aumentou, né, coração? Não diminuiu, não. Só piorou, só foi potencializado. Tá bom? Ponto de partida do nosso médico, do nosso cientista Simão Bacamarte. A loucura, objeto de meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Aqui ainda ele está na hipótese. É o ponto de partida do método científico. Ilha, mas não é tão pequena assim essa ilha. Ela está virando quase que um continente. Ou seja, tem muito mais gente louca do que eu imaginava. Beleza? Percebam que agora ele vai, a loucura até então, seja ilha, seja continente, ela era tratada como uma exceção à regra. Aproveita para ver aí como é que se escreve a palavra exceção. Agora vem a teoria, a nova teoria formulada pelo Simão Bacamarte. Suponho o espírito humano uma vasta concha, é outra metáfora. Dentro do oceano da razão, a loucura era uma ilha ou um continente. O oceano, bem maior do que a ilha, maior do que o continente. Agora aqui muda a metáfora. Olha lá, a concha. O meu fim, senhor Soares. Senhor Soares é o Crispim Soares, é o boticário, é o farmacêutico, é o amigo do médico. Tudo bem? É ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Opa! Mudou tudo, coração. Presta atenção aí, ó. A razão é a pérola é pequenininha, a concha é muito maior. Então mudou tudo. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão, olha aí a tese que ele vai defender, a primeira teoria, é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Só é normal, só é considerado são, saudável, do ponto de vista aí das faculdades mentais, quem estiver em perfeito equilíbrio. Coração, quem é que está em perfeito equilíbrio de todas as suas faculdades mentais? Perceberam? E aí ele considera, fora daí, insânia, insânia e só insânia, loucura, loucura e só loucura. Então inverteu, a razão é uma pérola, portanto a razão é que é exceção. É isso que vai ser problema aí dentro, né, da teoria do Simão Bacamarte. Tá joia? Ele começa a colocar, né, no hospício, na Casa Verde, um monte de gente. Todo mundo que foge da norma estabelecida por ele, da regra estabelecida por ele, padrões, critérios estabelecidos pelo Simão Bacamarte, saiu daquele perfeito equilíbrio, louco. E aí ele vai internando. Costa tinha recebido uma herança. Começou a distribuir dinheiro para todo mundo, dividiu a herança. E acabou ficando pobre de novo, ficou sem nada. Esse cara só pode estar louco. Vai pro hospício. A prima do Costa vai lá defender, né, o primo. Falar que ele era vítima do quê? De uma praga, né? Então alguém rogou uma praga, uma maldição nele, e aí por isso que ele age desse jeito. Quando Simão Bacamarte ouve isso, pergunta, né, para a prima do Costa: a senhora acredita realmente nisso? Crendices, superstições? Acredito. Então, vem comigo. Ela também vai parar no hospício. Mateus morava na casa mais bonita da cidade. Ficava horas admirando a própria casa. Ah, esse tem o amor das pedras. Vai pro hospício. Louco. Martim Brito, vereador, quer puxar o saco, quer bajular o Simão Bacamarte. Percebeu que ele é todo poderoso. E aí começa a elogiar exageradamente a beleza da Dona Evarista. O Simão não escolheu a Dona Evarista pela beleza, muito pelo contrário. Percebeu, esse cara só pode estar louco. Todo mundo vai parando no hospício. Então vejam, o Machado coloca como título, subtítulo desses capítulos, 13 capítulos do conto, alguns termos que eram usados na Revolução Francesa. Então aqui é a fase do terror,
Todo mundo vai para a guilhotina. Aqui todo mundo vai para a Casa Verde. O terror acentuou-se. Não se sabia mais quem estava são, nem quem estava doido. E aí o termo que surge, olha aí as ironias machadianas. Despotismo científico. Você já estudou em história o despotismo esclarecido. Na época do Iluminismo, que é o século XVIII, o rei tinha poder absoluto, mas se apoiava lá num filósofo. Aqui não, coração. Aqui a ditadura, né, o sistema despótico, a tirania, vem da ciência. E aí quem é o tirano? Simão Bacamarte. Olha o nome dele. O que é Bacamarte, coração? É uma arma. Era a arma utilizada pelos bandeirantes quando saíam por aí desbravando o Brasil e matando o índio. Então o nome dele, ele que é um cientista. Vejam, ele tem um Bacamarte aí como sobrenome. Ou seja, ele está usando e abusando do seu poder. O poder atribuído à ciência na época era praticamente um poder absoluto. E o Machado de Assis não concorda. Para ele não há poder absoluto em nada. Beleza? Vamos falar disso lá na frente. O Simão Bacamarte, ele é frio como um diagnóstico. Nenhuma paixão vai mover o Simão Bacamarte senão a ciência. Ele, se tiver que prender a Dona Evarista, ele vai levar a Dona Evarista para Casa Verde. Vai acontecer isso. O Crispim Soares, Boticário, também. Ele não poupa ninguém. Vocês vão entender isso no final. Então ele é frio. Ele usa única e exclusivamente a razão científica. Tá bom? E aí vem de novo a ironia do Padre Lopes. Mas se tantos homens, em quem supomos juízo, são reclusos como dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Será que ele não é o louco da história? Já está soltando essa aí o Padre Lopes bem antes do final. A cidade está lá em polvorosa e resolvem se rebelar. Vão se rebelar contra o despotismo científico do Simão Bacamarte. Vão querer derrubar a Bastilha da razão humana, que é a Casa Verde. E aí o barbeiro Porfírio, também conhecido como Canjica, vai liderar a revolta dos canjicas. Umas 300 pessoas daquela cidade vão para as ruas exigir ali a deposição do déspota, que é o Simão Bacamarte. Beleza? Então, revolta dos canjicas como uma verdadeira aí, né, paródia da Revolução Francesa. Vitória e derrota. 11 mortos, 25 feridos, mas os canjicas ganharam, se tornaram vitoriosos. Todo mundo está esperando que o Simão Bacamarte morto, degolado, preso, a Casa Verde demolida. Nada disso acontece. Vai o barbeiro Porfírio propor um acordo, um conchavo com o Simão Bacamarte. O Simão Bacamarte vai aceitar? Ele tem a ilusão do poder? Não, coração. Nem fama, nem poder, nem dinheiro. Ele abre mão de tudo isso, porque ele fala sempre em nome da ciência. E aí ele dá o diagnóstico. Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro são positivos. E aí quando chegam forças, né? Vejam, né? A restauração. Vem forças enviadas pelo Império. O imperador, Rio de Janeiro, mandam tropas apoiando Simão Bacamarte, porque o Simão Bacamarte fala sempre em nome da ciência, quando? No auge do cientificismo. Então ele tem o apoio total. Então o poder é estabelecido, é restaurado para ele, ele fica ainda mais poderoso depois da derrota na revolta dos canjicas. Não adiantou nada. E aí o alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio. Conclusão, barbeiro Porfírio vai ser preso, né, na Casa Verde. Tudo quanto quis, deu-se-lhe. Daí em diante foi uma coleta desenfreada, sem freios. Vai todo mundo para a Casa Verde. Tudo era loucura. Então o poder dele é cada vez mais absoluto. E aí, coração, né, para a gente ver o título aqui, O Assombro de Itaguaí. A mudança de teoria. De uma hora para outra ele resolve mudar a teoria.
Beleza? Vamos entender por quê, né? Forças. Opa, acho que eu pulei um. Aí. Agora voltei. Deixa eu me ajeitar aqui, que senão complica. Pronto, tá aí. Tá? Então é o seguinte, coração. Pensem. Ele é um cientista. Porrada não resolveu. Força militar não resolveu. Como é que vão convencer esse homem aí a mudar de ideia? Só pela razão. Só pelas estatísticas. Olha aí a matemática, né? A mãe de todas as ciências. Os loucos de Itaguaí iam todos ser postos na rua. Na rebelião, não. Mas agora, sem ninguém se movimentar, por uma decisão do próprio Simão Bacamarte, ele vai libertar todos os internos da Casa Verde. Por quê? Porque ele verificou, olha lá, verificara das estatísticas. É o número. Vejam a frieza dos números. As estatísticas da Vila e da Casa Verde, 4/5 da população estavam aposentados naquele estabelecimento. Lógico, coração, isso é uma hipérbole, né? A arte, ela é hiperbólica. É um exagero. Você imaginar 80% dos moradores de uma cidade internados no hospício. Precisa dimensionar o tamanho do hospício e o tamanho da cidade. Mas é lógico, o que ele quer dizer com isso? Que a grande maioria é formada por desequilibrados. A gente já imaginava. 80% dos moradores de Itaguaí foram considerados pelo Simão Bacamarte como desequilibrados. Então ele para pensar. Vamos lá. Normal é aquele que segue a norma. A norma é estabelecida pela maioria. Maioria 50% mais um. 80% dos moradores de Itaguaí são desequilibrados. Portanto, ser desequilibrado é que é normal, é que é a norma, é que é a regra. Perceberam? Então aí ele tem que inverter a teoria. Desse exame do fato estatístico resultara para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela, mas a oposta. Ou seja, coração, tá ali, né? Normal é ser louco. Para você viver em sociedade, você precisa ser louco. Você não pode ser normal. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai inverter. Ele vai libertar os desequilibrados e ele vai internar os 20% de equilibrados. Ou, se você preferir, os 20% normais. Tá ali, né? Portanto, que se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades. E como hipóteses patológicas, todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto. E aí é lógico, né? Todo mundo espantado, né? Aparecem vários ali vereadores na Câmara, né, de Itaguaí. E qual é o pedido deles? O que eles estão votando? Olha lá. Gente, é isso que é gostoso de ler em Machado de Assis. Se você não percebe essas coisas, não tem graça. Beleza? Então Machado de Assis é muito divertido. Mas é lógico, é prudente, né? É recomendável você começar a ler Machado de Assis pelos contos. A Cartomante, Missa do Galo, Uns Braços, O Espelho, O Alienista, depois passando por um Dom Casmurro, até chegar em Quincas Borba e no último dos últimos, tem Casa Velha aí, que é um livro mais simples, está na lista da Unicamp. O último dos últimos, o mais difícil, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você tem que começar a perceber, né, essa ironia aqui, em pleno século XIX, num conto publicado em 1882, ele vai brincar com a tal imunidade parlamentar. Todo mundo pode ser preso, menos os políticos. Gente, olha lá. O vereador Freitas propôs também a declaração de que, em nenhum caso, fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos alienados. Cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura, apesar das reclamações do vereador Galvão. Ou seja, né,
Todos os políticos, os vereadores, são safados, são, né, um bando de canalhas. O único correto, o único decente, quem é? Vereador Galvão. O que o Simão Bacamarte vai pedir? Olha lá. A Câmara, sentindo-se ainda agravada pelo proceder do vereador Galvão, estimou o pedido do alienista e votou unanimemente a entrega. Ele pediu para estudar o vereador Galvão, porque ele era normal demais, correto demais, honesto demais para ser vereador, para ser um político. Olha o deboche disso, olha a ironia disso. E aí vem outra ironia fantástica, né? Agora, os parentes daquelas pessoas que foram internadas como normais, como equilibradas, os 20%, foram procurar o Barbeiro Porfírio. Barbeiro Porfírio também foi solto. Ele era um desequilibrado, foi solto, foi libertado. Procuram para que o Barbeiro Porfírio lidere uma nova revolta. E aí a resposta dele é essa. O barbeiro respondeu-lhes que não, que a ambição o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara. Reconhecendo o erro próprio, jamais aconselharia o emprego de um recurso que ele viu falhar em suas mãos, e isso a troco de mortes e ferimentos que seriam seu eterno remorso. Opa! O que aconteceu com o nosso barbeiro Porfírio? Ele se emendou, ele se corrigiu. Agora ele é uma pessoa equilibrada, agora ele é uma pessoa correta, agora ele é uma pessoa normal. Opa! Só que mudou a teoria. Então ele vai ser preso de novo. Ele é o único que é preso 2 vezes na Casa Verde. Aí ele solta esta pérola, né? Preso por ter cão, preso por não ter cão. Preso quando era um desequilibrado, um louco, preso agora que é um equilibrado normal. Tudo bem? Então é isso, é delicioso ler, né? Um texto desse repleto de ironias. É a crítica bem-humorada. Não é aquela crítica chata, pesada. Não, é uma crítica bem-humorada. Ele usa esse tipo de humor. E aqui chegamos ao último dos 13 capítulos. Plus Ultra. No fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde. Todos curados. Ou seja, Simão Bacamarte é um ótimo médico psiquiatra. O que ele fez agora? Despertou em cada um aquela loucura que estava latente. Pronto, meu filho, já está desequilibrado, já está louco, você pode viver em sociedade. E aí, um a um, ele foi dando alta para todos. Não ficou ninguém. Mas Simão Bacamarte achou em si mesmo, os caracteres do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecapto, um louco. Ou seja, ele é, a partir de agora, o único normal. Portanto, ele é o único louco. Ele é a exceção. Pensem, quem estabeleceu a norma a princípio? Não foi ele? Ele estabeleceu a norma de acordo com o quê? Com os valores dele. Ele era a norma. Quem é igual a Simão Bacamarte? Só Simão Bacamarte. O que o Machado de Assis está mostrando? Ninguém é igual a ninguém. Cada um é único. A sociedade é que impõe regras, é que impõe modelos. Perceberam? Ele não está falando de loucura aqui, coração, pensando em esquizofrenia, tudo bem, síndrome do pânico, nada disso. Ele está falando de sociedade, de valores morais e sociais. Em momento algum ele vai entrar aí no campo realmente científico e médico. Ele está falando da vida em sociedade. Beleza? Ato contínuo, Simão Bacamarte recolheu-se à Casa Verde. Ele é implacável. Ele vai colocar no hospício qualquer um, ele mesmo. Não é só a Dona Evarista ou o Crispim Soares, ele mesmo. A questão é científica, dizia ele.
Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Coração, isto é publicado no auge do cientificismo. Machado de Assis nunca vai poder ser considerado um naturalista. O naturalismo seguia a ciência. O Aloísio Azevedo, do Curtiço, segue a ciência. O Essa de Queiroz, do Primo Basílio, segue a ciência. O Emílio Zola, do Germinal, segue a ciência. O Machado de Assis, não. Tudo bem, coração? Ele não está preso ao estilo de época, ele tem um estilo que é dele. Tudo bem? E aqui chegamos, né? Às nossas conclusões. Machado de Assis é um cético. Cético, de ceticismo. Duvida de tudo, questiona todas as coisas. Nada para ele tem valor absoluto. Tudo é relativo. Beleza, coração? Não segue religião, não segue ciência, não segue nenhuma ideologia. Nada define o que são as coisas, o mundo, o que ele deve pensar. Ele questiona. E aí lembrem, né? Um livro que foi lista da FUVEST aí há alguns anos, Quincas Borba. Quem elabora a teoria, a filosofia do humanitismo, não é o Quincas, não é o Machado de Assis, é o Quincas Borba. Quem é ali o filósofo ou o cientista? É o Quincas Borba. O Machado de Assis está debochando daquilo tudo. Tudo bem, coração? O humanitismo do Quincas Borba é mais um grande deboche com todo esse cientificismo aqui. Tá bom? E aí, sugestões de intertextualidade. Aí, professor que queira, né? Eu, com os meus 35 anos de experiência de sala de aula, 15 anos formando professores em cursos de letras, aqui, coisas que eu costumava usar, exercícios de intertextualidade. Música. Coração, eu juro que é melhor não ser o normal. Eu juro que é melhor não ser o normal. Os Mutantes era a banda lá da Rita Lee. Quem fez uma gravação belíssima dessa música? Ney Matogrosso. Lógico, Maluco Beleza do Raul Seixas. Então você pode colocar a música ali para questionar, para discutir. Naquela questão, né, da escola formando ou formatando, você pode pegar o vídeo, né, do The Wall, Pink Floyd. Tudo bem? Todo mundo tem que sair igualzinho, né? Formado ou formatado. Saiu da regra, pronto. A sociedade não sabe lidar com o diferente. Não aceita as diferenças. Impõe modelos de conduta. É isso que o Machado está questionando. Tem um conto maravilhoso do Guimarães Rosa, Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, falando de loucura. E aí é óbvio, falando de loucura tem vários e vários filmes. Belezinha, coração? Sugestões? Por favor, mande para mim, tá bom? Pode colocar aí nos comentários sugestões das próximas aulas. Estou aberto aí, aceitando, tá, o que vocês precisem. Beleza, coração? Então, vamos ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!